Vamos lá, preste muita atenção nas informações que a gente vai trazer agora, que a gente vai explicar para você como requerer os auxílios do governo que já estão em vigor e que ainda aguardam aprovação. Medidas passam pelo adiantamento do 13º salário de aposentados até o auxílio emergencial para informais. E há também socorros para as empresas, hein? O aumento exponencial de casos do novo coronavírus no Brasil fez com que as orientações de distanciamento social fossem reforçadas para tentar diminuir aí a disseminação do Covid-19, preocupam aí por estar impactando muito a economia. Para tentar mitigar aí os problemas, o governo tomou uma série de medidas desde a antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro-Desemprego, o INSS, até a possibilidade de que pessoas físicas e empresas possam adiar por 60 dias o pagamento de empréstimos em bancos. Nesta segunda-feira, há uma expectativa do Senado Federal a aprovar o benefício para trabalhadores informais afetados pela pandemia na Câmara. O VOLT, aí ficou definido o valor de R$ 600, 3 vezes mais do que o valor divulgado inicialmente pela equipe econômica. A medida, além da aprovação dos senadores, precisa da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Então vamos às medidas emergenciais que foram liberadas pelo governo e como solicitá-las também, e as que guardam aí a aprovação do Executivo e do Legislativo. Vamos explicar para vocês cada uma. A gente começa com a pessoa física, hein? O 13º salário dos segurados aí do INSS, o governo vai antecipar as 2 parcelas do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. A medida prevê colocar mais dinheiro na mão dos idosos, grupos de riscos do coronavírus, e os pagamentos serão feitos juntos com a folha salarial de abril e maio. Então, o segurado recebe automaticamente, tá? A primeira parcela, paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio, é equivalente à metade do benefício. A segunda metade do abono virá em maio, entre os dias 25 de maio e 5 de junho, e conta com o recolhimento do imposto de renda. Segundo o governo federal, a estimativa é colocar 46 bilhões de reais na economia com a medida. Os beneficiários do auxílio-doença, salário-maternidade e salário-reclusão também têm direito a esse recurso. O status dessa medida é em vigor. A ampliação do Bolsa Família, o governo liberou 3 bilhões de reais para aplicar o programa Bolsa Família. Com o dinheiro fica garantido a entrada de 1 milhão aí de famílias em abril, chegando a 14 milhões de famílias. O recurso será usado para conceder o benefício para as pessoas que já estão na fila. O programa atende a famílias que vivem em situações de extrema pobreza e com a renda per capita até R$ 89 mensais. E com renda de R$ 89 a R$ 178 mensais. Para entrar no programa, é necessário ser cadastrado no CadÚnico, né? Após a avaliação do governo, é emitido um cartão pela Caixa Econômica para o recebimento do pagamento. O benefício básico é de R$ 89 por pessoa, podendo ter adicionais de R$ 41 por filho de 0 a 15 anos, limitado em 5 por família. Ou gestantes também, há benefício de R$ 48 por filho de 16 a 17 anos. O status dessa medida já está em vigor. Vamos lá, postergar pagamento de financiamento por 2 meses. Autorizados pelo Banco Central, os bancos brasileiros estão estendendo o prazo de parcelas de empréstimos e financiamentos imobiliários. Medida válida tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. As prestações podem ser passadas 2 meses para frente ou 3 no caso da Caixa. Para quem está com o financiamento em dia, para solicitar a pausa, os clientes devem entrar em contato com o banco e renegociar o prazo de vencimento. É importante ressaltar que não há multa por atraso, caso haja aí a repactação do vencimento, mas o valor total do financiamento pode ser recalculado com as taxas de juros já vigentes, hein? Essa medida também está em vigor.
A gente fala agora da prova de vida que está suspensa. O INSS suspendeu a prova de vida que exige que assegurados compareçam até os bancos ou agências da Previdência para que o benefício continue sendo pagos aí por 120 dias. O objetivo é evitar que idosos se desloquem e sejam expostos aí ao coronavírus, tá bom? Então essa medida também está em vigor. Vamos agora ao auxílio emergencial para informais. O projeto, aprovado pela Câmara dos Deputados, aumenta o valor da proposta inicial da equipe de Paulo Guedes de R$ 200 para R$ 600. O Volt pode chegar a R$ 1.200 no caso de mulheres que são mães e chefes de família. O benefício será pago para pessoas que sejam maiores de 18 anos, não tenham registro em carteira assinada e tenham sido aí obrigados a declarar imposto de renda em 2018. É preciso ainda cumprir pelo menos uma dessas condições: trabalhar como microempreendedor individual com MEI, recolher contribuição para a Previdência Social como autônomo, ser trabalhador informal inscrito no CAD Único, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, até 20 de março. Se for trabalhador informal e não estiver em nenhum dos cadastros, é possível fazer uma autodeclaração, desde que no último mês a renda da família mensal tenha sido até meio salário mínimo, R$ 522,50, hein? Ou 3 salários mínimos, se contar a família toda, R$ 3.135. Ainda não foi batido o martelo de como o auxílio será pago, mas deve usar aí bancos públicos, a Caixa e o Banco do Brasil, nos moldes de como é feito com o Bolsa Família. Será permitido fazer ao menos uma transferência eletrônica do dinheiro por mês, sem custos, para a conta bancária mantida em qualquer instituição financeira. O status dessa medida aguarda a aprovação do Senado Federal e a regulamentação aí posterior pelo Poder Executivo. A votação acontece hoje às 16 horas desta segunda-feira. E o abono salarial, o PIS, o governo vai antecipar para junho o início do calendário do abono salarial, hein? O PIS/PASEP, que é pago para trabalhadores que receberam até 2 salários mínimos por mês por emprego com carteira assinada. No caso do PASEP, o benefício é voltado para funcionários públicos. O pagamento é vigente ao ano base de 2019 e varia entre R$ 89,00 e R$ 1.045. Normalmente, o pagamento é feito entre junho de um ano e junho do ano seguinte, mas a liberação do recurso deve ser toda concentrada no mês de junho. A medida ainda aguarda a oficialização do governo, logo o calendário ainda não foi divulgado, né? Mas estão prevendo tudo. O status dessa medida aguarda a publicação do decreto presidencial. Vamos ao auxílio para quem está na fila do INSS. Trabalhadores que aguardam o benefício de prestação contínua, o BPC, poderão receber um adiantamento de R$ 600, valor do auxílio dos informais, enquanto aguardam a deliberação do benefício. O BPC é voltado a idosos acima de 65 ou pessoas portadoras de deficiências, ambos de baixa renda. No caso de trabalhadores, aguardando aí o auxílio-doença, a antecipação será de um salário mínimo. A medida está no pacote dos informais e precisa da aprovação e sanção. Além disso, é possível que o INSS tenha que regulamentar a medida antes de começar a fazer os adiantamentos. O status dessa medida aguarda ainda a aprovação do Senado Federal. Vamos ao adiantamento de 25% do seguro-desemprego. A equipe econômica anunciou que vai pagar o adiantamento no valor de 25% do seguro-desemprego para trabalhadores que tiveram jornada de trabalho ou salário reduzidos em função dos impactos da pandemia. A regra que foi anunciada, mas não teve aí os parâmetros divulgados, valeria apenas para quem ganha até 2 salários mínimos, né? E vale por 3 meses. O status da medida aguarda publicação no Diário Oficial da União. Vamos à suspensão do contrato de trabalho. O governo irá repaginar o layoff, permitindo que empresas suspendam os contratos de trabalho desde que ofereçam cursos de qualificação online para seus empregados. Para isso, o governo arcaria com um auxílio que, segundo disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, pode chegar até 3 salários mínimos, que é R$ 3.135. O governo já havia autorizado a suspensão dos contratos, mas suspendeu a medida porque não previa nenhuma contrapartida financeira ao trabalhador.
Atualmente, o layoff paga uma bolsa equivalente a um valor do seguro-desemprego, que varia entre R$ 1.045 a R$ 1.813. O status dessa medida ainda aguarda o Ministério Público. Vamos agora para empresas, Parcelar 3 meses do FGTS. Empresários podem suspender o recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, de seus empregados dos meses de março, abril, maio e recolher o montante parcelado em até 6 vezes posteriormente. Para postergar os pagamentos, é preciso que o empresário informe no E-Social até o dia 7 de cada mês, ou até 20 de junho, para que não haja cobrança de multas em cima do valor atrasado. Esta medida já está em vigor. Vamos às flexibilização dos trabalhistas para as férias e feriados. A medida provisória 927 flexibilizou uma exigência trabalhista para a concessão de férias e banco de horas a funcionários. A prerrogativa pode ser usada por empresas que estejam com as portas fechadas devido ao decreto estadual e municipais que visam minimizar o contato social entre as pessoas. No caso de férias, o empregador pode comunicar o empregado com até 48 horas de antecedência e não mais 30 dias, sobre a concessão do período de descanso. O pagamento não precisa ser antecipado e um terço do bônus de férias pode ser pago até dezembro. Com a medida, também é possível que o patrão adiante períodos de férias de quem ainda não tem direito. No caso das coletivas, está dispensada a comunicação para o Ministério da Economia e o sindicato. O banco de horas também pode ser adiantado, assim como todos os feriados do ano. A suspensão do contrato de trabalho por 4 meses foi derrubada pelo governo. Esta medida também está em vigor. E vamos à postergação de declaração de pequenas empresas e MEI. Pequenas e médias empresas do Simples Nacional, os MEIs, poderão fazer a sua declaração de rendimento até 30 de junho, a medida da Receita Federal. O prazo para as pequenas empresas se encerrava no dia 31 e dos MEIs em 31 de maio. Para pessoas físicas, não houve mudança no prazo. Esta medida também está em vigor. Vamos aos créditos para pagamentos de folha salarial de pequenas empresas. O governo anunciou que liberará uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas quitarem suas folhas de pagamento durante 2 meses. No total, o crédito será de 40 bilhões de reais. Desse total, 85%, ou seja, 34 bilhões, serão subsidiados pelo Tesouro Nacional. Durante os 2 meses de financiamento da folha, a empresa não poderá demitir. Isso estará no contrato de financiamento, E esse status da medida ainda aguarda a publicação da medida provisória. E o governo pagará o auxílio-doença a infectados pelo Covid-19. A Secretaria de Previdência de Trabalho anunciou que o INSS pagará o afastamento dos primeiros 15 dias de pessoas com diagnóstico do Covid-19. A medida prevê mitigar os gastos de empresas que tenham funcionários afastados pela doença, já que atualmente é o patrão que paga pelo salário nos dias iniciais de afastamento. Só depois disso, o governo assume a conta. O grande, porém, é que esse trabalhador entra no final da fila do INSS, que tem cerca de quase 1,5 milhão de pessoas aguardando o benefício. O status da medida aguarda encaminhamento de projeto de lei do Congresso Nacional. Então tá aí tudo que você precisa saber, do que está em votação, do que vai ser liberado, do que já está liberado, e você fica super informado aqui com a gente da TV Nossa Ilha. Em breve a gente volta com mais informações, trazendo tudo o que está acontecendo, como as pessoas que foram atingidas por tudo que está acontecendo no país podem receber esses dinheiro, esses benefícios. Em breve a gente traz todas as informações para vocês aqui na TV Nossa Ilha. Continue ligadinho com a gente, informação 24 horas para você.